Glória a Deus. Amém, irmão? Boa noite, Pai, Senhor. Friozinho tá aí, né? Abra suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Quem achou? Glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? O verso é o 40. Amém? Está escrito assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Eu vou ganhar tempo, não vou contar a história de Davi, porque todos nós, é uma história bem conhecida, né? Do rei Davi. Armas que Davi usou para vencer Golias. E são armas que eu e você precisamos ter. Pode deixar esse aí mesmo. Armas que Davi usou para vencer Golias. Ok? Aqui nós vemos que ele usou o cajado, pedras, alforje e as fundas. E uma funda, né? A Bíblia vai narrar que Israel, naquele tempo, estava vivendo um momento de crise. Israel era afrontado pelo exército filisteu, porque o exército filisteu tinha Golias como guerreiro e soldado deles. E a história e a Bíblia fala que Golias era um guerreiro imbatível perante os homens. Então, por isso, Israel estava com medo, os guerreiros de Israel, e por isso os filisteus afrontavam o povo de Israel 40 dias e 40 noites, amedrontando aquele povo, afligindo aquele povo, colocando medo no coração daquele povo, e ninguém pelejava, ninguém se dispunha em lutar contra o Golias sozinho, porque era certeiro que se alguém não cheio de Deus fosse lutar com Golias, era assassinado por Golias. Era obrigado, era dever do rei proteger a nação dele. Mas o rei Saul, com medo, recuou, e o exército também com medo também não avançava. Então por isso Israel vivia esse momento de crise, esse momento, uma situação difícil, uma situação de vergonha, uma situação de humilhação, e aos olhos humanos uma situação impossível. Eu quero que você aprenda uma lição aqui nesse momento. A situação era impossível para Israel, mas não era impossível para o Deus de Israel. O que é que Deus está falando com você? A situação que você está vivendo para você é impossível você mudar, é impossível você resolver, é impossível você solucionar. Mas tenha paz e fé no Senhor, porque para Deus não há nada impossível. Não perca a sua fé no Senhor, não perca a sua esperança em Deus. Porque o nosso Deus, o seu Deus, é o Deus
do impossível. Porém, é necessário você ter sabedoria quando você está vivendo um momento de adversidade, um momento de pressão, um momento que as muralhas se levantam, um momento de ataque, um momento que vem contra a sua vida, em todas as áreas, em qualquer área da sua vida. É necessário que você tenha e mantenha a fé e a confiança em Deus. A solução dos problemas dos homens está na mão de Deus. Quanto mais difícil, mais você precisa depender de Deus. Quanto mais difícil, mais você precisa confiar nele. Deus, Davi já tinha sido ungido rei. O profeta Samuel já tinha ungido Davi com seus 16 anos. O Espírito de Deus já tinha tomado conta de Davi. E Deus, quando Ele quer resolver alguma situação, irmão, Ele trabalha, Ele cria um caminho, Ele cria uma situação para resolver aquela situação. Deus sabe como trabalha, Deus sabe onde mexer, Deus sabe onde tocar. Então, quando Deus ele decide, hoje eu vou resolver essa situação, hoje eu vou acabar com isso, Ele próprio cria um caminho que Ele traça para resolver aquilo. E quando Deus traça, está traçado, meu irmão, ninguém pode parar. Davi ficava no mato cuidando das ovelhas do pai dele. Ele não era soldado de guerra. Os 3 irmãos dele eram. Estava lá no campo de batalha. Deus coloca no coração do pai de Davi para que Davi vá onde estão os soldados, levar queijo para os irmãos dele. Porque Deus queria usar Davi para resolver aquilo. E o texto diz que Davi vai levar queijo para os seus irmãos. Mas chegando lá, Davi vê um grande homem, um homem zarrão, afrontando Israel, afrontando o exército de Israel. Talvez você tenha vivido tempo de afronta na sua vida, mas Deus está mandando te dizer, calma, que o Senhor vai solucionar essa situação. Calma, que Deus vai trabalhar nessa situação. É uma palavra profética para a sua vida. Ainda você não está vendo solução, ainda você não está vendo meio, mas Deus vai criar o meio de mover, de trabalhar, de mudar isso tudo na sua vida. Mesmo que no momento você está olhando e você não está vendo, a palavra profética não vem sobre a sua vida quando tudo está bem. É quando o negócio está arrochado, é quando você está chorando, é quando você está gemendo, é quando você está querendo desanimar, é quando você está querendo sair do barco. É nesse momento que Deus vem e te dá a palavra de direção e a palavra de consolo. É nesse momento que Deus age, meus irmãos. E Davi viu aquele grande homem afrontando aquele povo, abusando daquele povo, mexendo com aquele povo. Davi era um homem pequeno, de estatura baixa, 1,60 m. Mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que era carregado na presença do Espírito Santo. O segredo de cada vez nos tornar mais vencedores, Senhor, é ser cheio do Espírito Santo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 4, vai falar que todo aquele que é nascido do mundo, de Deus, irmão, vence o mundo. Então você precisa entender que você não é derrotado, que há alguém que habita dentro de você que te leva a vencer qualquer adversidade. Derrotado, fracassado é o diabo. Você é filho de Deus, você é um vencedor. Desperta essa fé dentro de você, desperta essa coragem dentro de você, desperta nessa noite. Não fica de cabeça baixa, choramingando, reclamando, lamuriando.
Mas desperta. Esse guerreiro, essa guerreira que está dentro de você, meu amado. Davi era pequenininho, mas era um homem valente. O homem não tinha tamanho não, meu irmão, mas o bicho era valente mesmo. E Davi ouve aquela afronta. E ele decide, fala com o rei: rei, não se preocupar não, rei, porque eu vou enfrentar o gigante. E o rei tentou colocar a armadura dele, ele não quis, que Saul era grandão, o rei pequenininho, então ia trabalhar ele. Ele foi do jeito que Deus permitiu que ele fosse. Mas em toda batalha que você está passando, é necessário que você seja um cristão que se prepara, porque Davi era preparado. Como você se prepara? Lendo a palavra, orando, jejuando, para que Deus te dê o discernimento onde você vai agir, como você vai agir. A palavra te dá o discernimento do que você fazer. A oração, o jejum não muda Deus, mas muda o seu espírito. Aquele espírito que vive reclamando, lamuriando, eu sou derrotado, ele começa a ficar cheio de fé e ele muda as atitudes. O pensamento dos seus muda, a sua visão muda. Você começa a ser aquela pessoa assim que caminha para frente. Então você precisa se preparar. Isso aí é dever seu, não é dever de Deus. E Davi era esse homem preparado. Porque Davi ficava lá cuidando das ovelhas do pai dele, mas ele não ficava lá tocando a harpinha dele, lendo a Torá, conversando com Deus. Então quando ele chegou lá no campo de batalha, ele já estava carregado com a presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E um homem ou uma mulher, irmão, cheio do Espírito Santo, é difícil Satanás parar eles. É difícil. É difícil. O diabo muitas vezes para quando a pessoa para de buscar a Deus e esvazia. É por isso que nós, como cristãos, precisamos ter uma dependência de Deus constantemente. A primeira arma que Davi usou contra Golias, irmãos, foi o cajado. A Bíblia fala, no texto que nós lemos, que quando foi a primeira coisa que pegou foi o cajado. O cajado significa autoridade. É dado a você, é dado a cada cristão, amados, uma autoridade. Ele foi contra Golias, mas ele foi com autoridade. Você enfrenta as adversidades, você tem que enfrentar as adversidades de cabeça erguida, por quê? Porque você sabe, você tem convicção da autoridade que o Senhor te deu, te concedeu. Jesus falou: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Basta uma palavra no nome de Jesus que você falar, pode mudar a sua vida toda. Porque o nome de Jesus tem poder. A esse nome que está acima de todas as coisas no céu, na terra e no inferno. Todas as coisas é obrigada a submeter ao nome de Jesus. E Jesus já delegou a carta para você. Já vai e usa o meu nome como autoridade. Você não pode brincar com o nome de Jesus. Quando você falar em nome de Jesus, fala com seriedade, na autoridade, confiando que aquele nome operará ao seu favor. Isso é usar a autoridade ao seu favor. E você já tem essa autoridade. Porque Deus já te deu autoridade. Deus já nos deu autoridade. Não enfrente situações, não enfrente Golias, não enfrente luta, não enfrente adversidade, irmão, sem buscar em Deus essa autoridade. A Bíblia vai falar no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, verso 14, dos filhos de Cefas. Os caras que via Paulo expulsando demônio e imitar Paulo. O texto bíblico vai falar que eles foram lá e foram expulsar um demônio do homem. Só que o homem não tinha um demônio vagabundinho, sem vergonha. O homem tinha uma legião. Aquela legião partiu para cima dos filhos de Cefas.
cortou eles no couro, rasgaram a roupa deles, fizeram eles sair para a rua fora correndo pelado e o homem demoniado atrás dele. Porque eles foram enfrentar a legião sem autoridade. Quando eles foram expulsar os demônios confrontou eles. Às vezes o diabo vai usar pessoas para te confrontar, mesmo para te amedrontar. Não precisa ter medo, não. Usa a autoridade que tem o nome de Jesus a seu favor. A legião falou com eles: olha, a Jesus Cristo bem sei quem é. Paulo eu conheço. E vós, quem são? Não tinha autoridade nenhuma. Então o demônio falou: o quê? Esses homens têm autoridade, não, vamos pegar eles nos borretes. Partiu para cima dele, bateu, rasgou a roupa deles, unhou eles e eles saíram correndo para a rua fora pelado, envergonhado, e o homem com a legião atrás deles. A gente ri, mas é sério, irmãos. É sério. Então usa a autoridade que Deus te deu. Esses homens foram enfrentados, que foram afrontados, mas eles não tinham autoridade. Mas toda afronta que vem sobre você, você tem autoridade para reverter ela. Com toda a autoridade você pode reverter ela. Por quê? Porque você é filho de Deus. E nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez aqui na terra é possível o homem fazer, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Então o que Deus está falando com você? Meu filho, minha filha, não temas esse gigante, não tenha medo de gigante, encare esse gigante de peito aberto, encare esse gigante na autoridade do meu nome. A Bíblia vai falar que Moisés recebeu um cajado como autoridade também, e ele já ia levando o pessoal para a terra que emana leite e mel. Mas chegou na passagem do mar, em Êxodo 14, vai falar os versos 1, que Moisés ficou preocupado. Talvez você está preocupado, mas por que você está preocupando muito? Sabe por causa de quê? Porque você esqueceu que Deus já te deu essa autoridade. Moisés naquele momento ficou preocupado: como que nós vamos passar no mar? Como que nós vamos atravessar esse mar aqui? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Deus falou: Moisés, já te deu o cajado já, meu filho, toca na água. A Bíblia fala que quando ele usou a autoridade, tocou, o mar abriu e o pessoal passou em seco. E se você aprender a usar a autoridade que Deus te deu, você vai experimentar as maravilhas de Deus na sua vida. Você vai atravessar esse mar no seco. Foi o que Moisés, meus irmãos, fez. Mas por um tempo ele ficou esquecido. Porque às vezes a adversidade embola a nossa cabeça e a gente esquece de usar essa autoridade. Por quê? Foca mais o problema do que neutralizar o problema. Toda adversidade, meus irmãos, tem um espírito mau por detrás. Demônio não adianta você dar soco nele. Demônio você paralisa ele, é no mundo espiritual, com as suas orações. Usa essa autoridade que o Senhor te deu. Foi o que Davi fez naquele momento. A segunda situação, a arma que Davi usou foi pedras. A pedra aqui representa a fé. As pedrinhas que Davi foi lá e pegou representa a fé. Tem vários tipos de fé. Tem fé no seu coração? Tem uns que têm fé para receber milagres, outros não têm. Tem uns que têm fé para ouvir o não de Deus, outros não têm. Então há vários tipos de fé. Mas à medida que você vai conhecendo a Deus pela palavra, você vai ficar transbordando da palavra de Deus, você vai conhecer Deus e cada vez a sua fé vai aumentar. Porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir o Evangelho. Então quando você lê a Bíblia, quando você escuta a palavra, aquilo que Deus fala no seu coração, se você não deixar o ladrão da semente, Satanás roubar, você vai ficando cheio de fé. Se
Se você prestar atenção no texto, nessa história, e Davi pega 5 pedras e vai enfrentar o inimigo. Ele vai sem medo. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha autoridade e ele sabia da fé que ele tinha. Se você prestar atenção, acho que era mais de 40 mil homens que tinha no exército. Todos com medo de Golias. Mas Davi, um homem de 1,60 m, tinha mais fé do que todo aquele exército. E enfrentou Golias. A Bíblia fala que ele pegou 5 pedras. Pastor, por que ele pegou 5 pedras? Dentro da revelação, então a Bíblia ela é viva. Deus fala de acordo que nós precisamos receber naquele momento para a edificação do nosso espírito. O exército não tinha fé para enfrentar um gigante. Davi estava tão cheio de fé que ele tinha fé para enfrentar 5 gigantes. Por isso que ele pegou 5 pedras. Se você estudar a história de Davi, ele enfrentou não só Golias, mas há outros gigantes que ele enfrentou. Então o homem estava tão cheio de fé que ele falou assim: eu mato esse gigante e pode vir mais 5. Cadê os companheiros seus Golias? Cadê seus irmãos Golias? Pode vir. Eu creio que Davi estava desse jeito, transbordando dessa fé. E a Bíblia fala, mas se você tiver fé, olha para você ver como é que é. Do tamanho de um grão de mostarda. Todos nós sabemos o que é um grão de mostarda. E se você falar aquele monte, ergue-te, sai daí e vai para o mar, o monte te obedece. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te ama, Deus te cuida, Deus livra de você, Deus te deu o melhor dele. Por que você não pode ter fé em Deus? Nós perdemos quando nós não exercemos a nossa fé no Senhor. E a fé, irmãos, ela move situações. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que a maioria das pessoas que foram curadas nas Escrituras, depois Jesus falava: a sua fé te... Porque aquelas pessoas se aproximaram de Jesus curadas. Se você pegar o cego Bartimeu, ele não enxergou Jesus, ele ouviu, ele estava sentado lá, ele ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão fez? É cego, cala aí, cego, não grita não, cego, não grita não, cego. Ele olhou a multidão? Não, ele olhou a fé que estava dentro dele. Não, Jesus é a minha solução está em Deus, eu vou buscar é Deus, eu vou se apegar é Deus, eu vou clamar é Deus. Foi isso que Bartimeu teve naquele momento e começou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão querendo parar, a multidão querendo barrar ele de tudo enquanto é jeito. A multidão representa as diversidades, demônios, pessoas, tudo enquanto há que vem contra você para te destruir, para te parar. Era o que o povo ali queria, o quê? Se Bartimeu olha aquele povo, Bartimeu não tinha recebido a visão que ele tanto queria de Deus. Mas ele não olhou. Ele continuou gritando. E a Bíblia fala assim: batei, batei e abri-vos-á-se. Perseverança na oração. Quer alguma coisa de Deus? Seja uma pessoa que persevere em oração. Até Deus falar: ó, já ouvi sua oração, ou aquieta aí que eu vou trabalhar nessa situação. O cristão precisa ser pessoas perseverantes na oração. Quando você persevera em oração, você dá legalidade para Deus trabalhar. E alguma resposta Deus vai trabalhar. Ou que Ele resolve o negócio naquele momento, ou Ele te manda te esperar um pouquinho. Alguma coisa vem de Deus na sua vida, quando você é uma pessoa que é perseverante em oração. E Jesus fez o quê? Chama ele. Aqueles mesmos que queriam parar Bartimeu, não Bartimeu, para de gritar, para de incomodar o mestre Bartimeu. Teve que ir lá de Bartimeu fazer o quê? Ô Bartimeu, o mestre está te chamando. Porque ele perseverou. Quando ele falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, representa nossas orações. Representa a sua oração. Ou você é daquele tipo de pessoa que ora com um pouco: Deus está me ouvindo. Não tem resposta não.
Às vezes a resposta de Deus já está batendo na porta para a pessoa tomar posse. Mas porque a pessoa para, ele não recebe. A mulher do fluxo de sangue, meus amados, 12 anos sofrendo, tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos, não tinha R$1 mais. A Bíblia viu que ela viu Jesus passando, e ela usou de estratégia, a fé estratégica. Você pode pegar isso para o seu coração. Só eu chegar lá atrás daquele homem e tocar na orla dele, eu vou ser curado. Essa mulher estava cheia de quê? De fé. Porque ela cria naquilo que Jesus fazia. E se você crê, essa fé está dentro de você. Se você crê que seu casamento vai ser restaurado, vai ser. Se você crê que seus filhos vão ser libertos, vai ser. Se você crê que você vai ser um cara próspero da vida, vai ser. Se você crê na sua cura da sua saúde, vai ser. Se você crê que você é um homem de Deus, você vai ser. É possível no Senhor todas as coisas. Tudo é possível ao que quer. Deus não colocou limite. Tudo, ele falou tudo é possível ao que crê. E quando ele falou em Marcos 16, ele falou assim, aquele que crê em meu nome. Então parte da sua crença. Você é uma pessoa que crê ou não? Era impossível, meus amados, aquela pedra derrubar Golias. Impossível. Se você for estudar a história, fala que Golias tinha, o capacete dele era blindado, todo fechado. Mas tinha só uma abertura assim. Por que Davi vai que afunda? É ali naquele buraco mesmo ali que eu vou acertar aí que ele não vai tombar. E foi o que fez. E a pedra foi igual uma bomba atômica na testa de Golias, mano. Buf! Bateu lá que não pediu nem água. E, irmão, tem vezes que Deus age a nosso favor, que o negócio vem assim, que a gente mesmo me assusta. Então, use essa fé que está dentro de você. Se você não está tendo fé, estude a palavra. Ouça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te dá fé. Todos os milagres, irmãos, que foi feito aqui na Bíblia, está aqui de testemunho, para que eu e você tenhamos fé no Criador. A mulher do fluxo de sangue foi restaurada? Foi. Então qualquer um de nós que podemos ser restaurado. Bartimeu, muitas pessoas, se você for ler a Escritura, é possível, qualquer um. Basta você crer, ter essa fé. Mas a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Tem gente que te fala, eu tenho fé, mas você não vê a obra, as atitudes de fé. Atitudes de fé. Davi tinha como vencer Golias? Aos olhos humanos? Não tinha. Davi tinha força para lutar contra Golias? Não tinha. Mas ele teve uma atitude de fé. O que ele falou? Eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele ficou de braço cruzado? Não, ele foi. Partiu para cima dele. Ele teve uma atitude de quê? De fé. Às vezes a pessoa fala que tem fé e está de braço cruzado. Ah, estou esperando. O que é para você fazer, faça. O que é de Deus fazer, Deus vai fazer. O que é que Deus tem te pedido? O que é que Deus tem te chamado? É isso que você precisa ter discernimento. Ah, para me perseverar mais, então seja perseverante. Ah, para me ler mais a Bíblia, então vai ler. Ah, para me jejuar mais, então vai jejuar. Ah, para me orar mais, então vai orar. Tem que ter atitude de fé. Você ficar parado de braço cruzado, só se Deus mandou falar com você, ó, espera. Mas se Ele não disse ainda, é necessário que você tenha atitude de fé. Mateus capítulo 14, você vai ver os discípulos na água lá, andando no barco.
Jesus não estava com ele, de repente eles veem um homem de branco passando, andando sobre a água. No mar lá. E Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir contigo. Jesus só falou o quê? Venha. Jesus deu a ordem para Pedro. Qual foi a atitude que Pedro precisou ter? Ficar de pé, né? Olhar para aquela água, pisar naquela água e sair andando pela fé. Então você precisa ter atitude de fé para que Deus opere. Irmãos, e às vezes, na maioria das vezes eu falo assim com convicção: Deus gosta de um desafio. Não é desafiar ele, não. Senhor, eu vou fazer isso aqui, estou operando na direção do Senhor, que isso aqui vai acontecer. Se é para a glória dele, se é para o seu bem-estar, você pode ter certeza que se é algo que está de acordo com as Escrituras, Deus opera. Agora, quando Jesus falou com Pedro, Pedro vem, Pedro fica: não sei, será que eu vou afundar? Não sei, vou pisar de fora do barco que eu vou afundar. Ele não tinha andado sobre a água. Ele não tinha experimentado o sobrenatural de Deus. E para experimentar o sobrenatural de Deus, meus irmãos, você precisa ter essa fé e essa atitude. Porque é da vontade de Deus de honrar os filhos dele, é da vontade de Deus de fazer os filhos deles crescerem. Muitas vezes nós não crescemos, não somos honrados, não é porque Deus não quer. São as nossas atitudes com o Senhor que não nos leva a Deus trabalhar. Não permite Deus trabalhar. Davi teve que o quê? Ter atitude. Pedro aqui teve que ter atitude. Abraão, Gênesis 22, teve que ter atitude. Deus provou o coração de Abraão. Abraão, traga o seu Isaac para mim, sobe no Monte Moriá e sacrifique ele para mim. E a Bíblia fala que foi. Mas no coração de Abraão, Abraão sabia que Deus ia prover para ele. Como Deus proveu. E se você crer na sua vida também, muitas coisas o Senhor vai prover para você. Eu não sei qual área que você está necessitando de uma provisão de Deus, mas acredita nessa provisão de Deus, que haverá um mover de Deus sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que você não compreende, é aquilo que você não entende, é aquilo que aos olhos humanos é impossível, mas para Deus é possível. Então toma posse dessa palavra, viva o sobrenatural de Deus na sua vida, se é na sua finança, em nome de Jesus, se é na sua saúde, se é familiar, onde é que for, que no nome de Jesus você vem experimentar esse sobrenatural de Deus, porque foi o que Abraão experimentou quando ele agiu por fé com o Senhor. Ele teve atitude de fé. Vou falar do outro personagem bíblico aqui, Gênesis 26. Vai falar do filho de Abraão, Isaac. Isaac estava na terra dos filisteus. Não chovia. Uma seca, mas uma seca terrível naquele lugar. Isaac falou assim: vou embora para o Egito, porque aqui não tem como trabalhar, não tem como viver. Por causa da seca não produzia nada. Mas Deus falou: Isaac, fica na terra aí, Isaac, que eu vou te abençoar. Vou te prosperar. Você vai ser grande, você vai ser muito abençoado, Isaac. No ato de fé, Isaac obedeceu a Deus e ficou na terra dos filisteus, em Gade. A Bíblia fala que todos os poços que Isaac começou a furar, começou a dar água abundantemente. E as pessoas que moravam naquele lugar ali começaram até a ficar com raiva de Isaac. Por quê? A água em qualquer lugar é muito preciosa. No país que tem água está bom. No país que não tem água, está perdido. A cidade que tem água, você já viu, vamos você acabar a água que Nova era aqui uma semana, que aperto assim que nós passamos. Então, imagina naquela época ainda, naquele deserto, naquela seca terrível, né? Mas o pessoal de Gerar ficou com raiva de Isaac, porque tudo que ele furava produzia abundantemente.
Mas ele deu o passo de fé. Qual o passo de fé que ele deu, pastor? Quando Deus falou, fica nessa terra aí, que eu te abençoo. Aos olhos humanos era impossível. A seca era demais. Mas ele, pela fé, falou, não, vou ficar. E pela fé começou a furar os poços. E o negócio... Quando Deus decide te abençoar, meu irmão, até onde é que não tem água, Deus faz da água. Faz. É só você ter essa fé, essa crença no Senhor. Lucas 5 vai falar da pesca maravilhosa. Os caras tinham pescado, os apóstolos tinham pescado a noite inteira, não pegou nada. E trabalho de noite geralmente é mais cansado do que de dia. Os caras chegou de manhã todo naquele cansaço mesmo. Jesus ordenou, disse, não, volta lá e joga do lado direito. Então, meu Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos sequer uma tilapinha, Senhor. Mas volta lá e joga. Pela fé, os caras entraram no barco, foram lá e jogaram a rede. Pegaram tanto peixe que tiveram que chamar outros barcos para ajudar eles a tirar aqueles peixes do mar. Onde é que se deu o nome da pesca maravilhosa? Mas eles tiveram que dar um passo de fé. Quando? Quando falou, não, já que o Senhor falou, então vou ir, então. Tudo é possível, irmãos, no Senhor. A primeira arma, o cajado, a autoridade. A segunda arma que você precisa usar, a sua fé. Agora a terceira arma que você precisa usar é o seu alforje. O alforje aqui está representando, sabe o quê? O seu coração. Como que está seu coração? Seu coração é um coração que guarda ódio, que guarda rancor, que guarda mágoa. Como que está o seu coração? Está um coração limpo? Vou te dar um conselho aqui nessa noite. Não guarde nada no seu coração de ruim. Guarde a presença de Deus. Guarde as coisas de Deus. Ódio, rancor, mágoa, isso aí não te leva a lugar nenhum. Atrasa a sua vida em todas as áreas. O ódio, o rancor, a mágoa atrasa a vida do cristão em todas as áreas da vida dele. Uma coisa que nós nunca podemos guardar no nosso coração. A Bíblia fala que nós precisamos ter coração como de criança. Ou seja, um coração puro, um coração que não guarda nada de ruim. E por que a Bíblia nos ensina isso? Porque Deus sabe que quando a gente guarda esses trem ruins no nosso coração, nós prejudicamos a nós mesmos. Salmos 24, verso 4 fala que quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Ou seja, é aquele que tem um coração puro. E para você exercer essa autoridade, para você exercer essa fé, você precisa ter um coração puro. O coração do homem, irmãos, não foi feito para guardar coisas que não é de Deus. O coração está apresentando aqui seu sentimento. Não guarde nada que não vem de Deus. Tem dificuldade de perdoar? Peça a Deus ajuda. A Bíblia fala assim que Mateus capítulo 6, 14 e 15 fala assim: se não perdoares aos homens a vossa ofensa, o Pai Celestial não vos perdoará. Quando eu sou uma pessoa que eu não perdoo, eu impeço o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Eu retenho o Espírito Santo, eu paraliso o Espírito Santo, porque é a falta de perdão ao homem. Nós precisamos sermos pessoas que liberam perdão para as pessoas, se perdoe também. Não guarde nada no seu íntimo. É portanto que nós vamos ser julgados pela intenção do nosso coração. A irmã leu aqui o Salmo 51, verso 17, que fala assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito aquebrantado, um coração puro, compungido, contrito, que não desprezará o Deus. Aquele coração que você já desviou dessas mazelas, essas vazios. Busca ser cheio do Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito de Deus.
alimente nada, irmãos. E fora que essas coisas no coração, mágoa, rancor, ódio, são portas para demônios trabalhar. A maioria das pessoas que caem possesso na igreja, ela tem coisas ruins no coração. Sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimento de mágoa. Peça a Jesus para lavar o seu coração com o sangue dele. O sangue de Jesus é vivo. Senhor, meu coração está assim mesmo. Eu tenho guardado isso. Mas eu vou pedir o Senhor para lavar o meu coração, Senhor, purificar o meu coração. A Bíblia vai falar que Davi tirou do alforje dele, que representa o coração, as pedrinhas, as fé. Ou seja, e a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada. Então Davi tinha um coração cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, cheio do amor de Deus. Ele não guardava trem ruim no coração, não. O alforje dele aqui representa isso aí, o coração. Como que está o seu coração nessa noite? Você tem guardado raiva das pessoas? Você tem guardado rancor das pessoas? Você tem ódio de alguém? É noite de você se liberar desse ódio, mandar isso embora da sua vida. Irmãos, isso não traz mudança nenhuma na sua vida. Nada. Pelo contrário, atrasa a sua vida espiritual. Talvez você possa ser bem financeiro, mas sua vida espiritual fica atrasada. Talvez você é bem em outras áreas, algumas áreas da sua vida atrasa. Financeiro, emocional, destrói casamentos, famílias, ódio, rancor, falta de perdão. Não deixe isso no seu coração. Davi meteu a mão no alforje lá, quando tirou as pedrinhas, a pedra angular, que é Jesus. Traduzindo para nós, o coração do homem transpirava Deus. Era cheio das coisas de Deus, era cheio da palavra de Deus. E é que eu e você precisamos ter um coração cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo, irmãos. E tudo isso é simples. Você mudar isso, sabe qual de quê? É você que decide o que vai ficar dentro do seu coração. Não é os outros de fora, não. É você que decide liberar perdão. É você que decide abrir a mão da mágoa. É você que decide abrir mão do rancor. É você, não é o pessoas, não. Está na sua mão, a decisão é sua. É fácil. E a última aqui para me encerrar. Que Davi usou contra Golias foi a funda. A funda é diferente de estilingue, né? Estilingue, a funda se roda. Eu fiquei até lembrando quando eu era pequenininho que eu fiz o estilingue a primeira vez. E às vezes você tá no meio de novinho, né? Então os carinhas mal danados, aí os caras mandam esticar o estilingue, solta. Ele me dá uma pedrada aqui, eu fiquei até com falta de ar. Mas os caras nem pensaram que a pedra podia pegar no meu olho, pegar na minha boca. É uma brincadeira. Eu também não tinha maldade. Em vez de mandar para longe, eu joguei a pedra no meu peito. E eles danavam a rir mesmo, ria mesmo. Então tem muitas dessas coisas. Isso aí é o estilingue. Mas Davi usou a funda. A testa do gigante lá. A funda representa para mim e para você, meus amados, suas atitudes. Você é um crente de atitude ou não? O exército está amedrontado. Davi não se amedrontou. O exército ficou parado. Davi partiu para cima do exército. Pastor, mas a situação que eu estou passando é difícil. A situação que eu estou passando, ela tem me subjugado. Golias, irmãos, desafiou também Davi. Ele desafiou Davi. Mas Davi foi para cima dele com o quê? Cheio de autoridade, cheio de fé, com o coração puro. E o principal que muitas vezes é necessário ter, a atitude. Seja esse cristão que pratica isso na sua vida. Cheio de fé, com atitude, um coração puro. E o texto bíblico fala que Davi, a pedra bateu na testa de Golias, Golias caiu morto. O próprio Davi pegou a espada de Davi
de Golias e cortou a cabeça dele. Espada representa a palavra de Deus. Ela corta por dois lados. Então a Bíblia ela serve para te consolar, mas a Bíblia serve também para nos exortar, para nos corrigir. Ela corta por dois lados. Em Apocalipse fala que quando Jesus vier, né, figurativo, sairá da boca dele uma espada de dois gumes, quer dizer isso aí. Que nós seremos julgados, prestaremos conta pela palavra de Deus. A mesma espada que Davi matava os outros, ele foi morto por ela. Mas Deus está te dando nessa noite palavras de vida, irmãos, e vida eterna. Tenha essas atitudes na sua vida. E muitas coisas mudarão. E se você já está tendo, é só você aguardar. Gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Qual área o Espírito Santo está precisando trabalhar? Na sua fé? No seu coração? Talvez você está precisando ter atitude, ser uma pessoa de atitude no Senhor. Qual área? Qual área o Espírito Santo falou com você nessa noite? Qual área te chamou mais atenção? Eita alegria aí, né? Amém?